Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo voltado para nossas escolas de esportes do Brasil e do mundo. Mais uma vez aqui do meu lado, meu zagueirão da cintura dura, Luiz Boa. Fernando. Tudo bom? Graças a Deus. Agora eu vou te pegar. Em BH, hein? Em BH, e por isso que eu vou te pegar. Por quê? Qual é o número do episódio? 88. 80. Como estamos em BH, por isso que eu perguntei, porque nós estamos em BH, o nosso diretor não está aqui para fazer a cola pra gente. Eu queria saber se ele estava esperto, se ele sabia o número do episódio. Eu não sei, vou ser sincero. 88 e 89. 88, 89, por aí? Hum. E hoje, iniciando, como sempre, dando uma dica, né? Em 2025 a gente falou muito de que o esporte brasileiro como um todo não deixava o seu legado, não escrevia sobre a sua história, e a gente falava muito disso com os nossos convidados e tudo, e nós decidimos que em 2026, em todo episódio, a gente iria dar uma dica de um livro para leitura, né, para os nossos alunos, pais, professores, o público em geral. E hoje o nosso livro é do nosso convidado. Qual é o nome do livro, Luiz Fernando? Nosso diretor vai botar na tela aí agora. Primeiro, uma honra recebê-lo, né? E ele vai poder falar um pouco sobre o livro. João Leite, o goleiro de Deus em preto e branco, é o nome do livro. Está aí na tela para vocês, se quiserem adquirir. Ele também vai falar onde adquire, onde pode comprar. Eu acho que a pessoa dele pode traduzir melhor a biografia, o que está escrito, né, no livro. Como o Luiz falou, uma honra, seja bem-vindo, João. É um prazer enorme estar te recebendo aqui. E primeira pergunta que a gente faz é aquela de sempre. Qual a tua primeira lembrança do esporte na sua vida, meu amigo? Bem, muito obrigado por essa oportunidade. Falar de algo que alcançou minha vida como um todo, né? O futebol. Eu nasci numa vila em Belo Horizonte, a Vila Oeste. A Vila Oeste está muito próximo do Estádio do Galo, né? Arena MRV. E ali a minha vida era tudo muito legal. Debaixo da Via Expressa está o Rio Tijuco, o rio da minha infância. A gente nadava nas nascentes do Rio Tijuco, que é afluente do Rio Arrudas, e depois a gente secava nos campos. Tinha próximo de 10 campos naquela região ali. Então, a tua lembrança, então, é a natação. A natação era só para tirar a poeira do campo, que era terrão mesmo, né? Entendi. E quando eu chegava em casa, meu pai era policial e era o camisa 10 do time da Vila Oeste. Ele era um bom meio armador. E meu pai chegava e tirava o uniforme dele da polícia e pegava a bola, e tinha uma graminha perto da minha casa e ele chutava as bolas para eu defender. É inesquecível para mim um dia que ele chutou e eu encaixei a bola, né? Naquele tempo falava encaixar a bola. Sim. Eu encaixei e ele falou assim: não se mexa, não se mexa. Vai lá dentro, pega minha mãe, dá a mão para ela e vem correndo. E eu lá no chão com a bola assim, e olhando pro alto assim, vendo os dois, né? E meu pai fala: olha o seu filho, vai ser um grande goleiro. Eu fiquei grande, mas não um grande goleiro, eu fiquei grande. E era um tempo também muito legal, porque meu pai acompanhava todos os jogos da Copa do Mundo de 58 e de 62. Então, para mim era a garra, Gilmar. Depois meu pai muito... Tudo pelo rádio, né? Tudo O pessoal pelo hoje em rádio. dia... Tudo pelo rádio. E meu pai, então, ele um dia me levou. Ele atleticano demais. E aí me levou no campo antigo do Atlético, o estádio Presidente Antônio Carlos, e fomos assistir. E o Atlético ganhou de 5-2 o jogo, sabe? Eu fiquei entusiasmado demais, né? O nosso ponto direita era o Machadinho. E eu ficava gritando: Machadinho, Machadinho. Eu falei: pai, ele não liga pra mim. Filho, ele tá jogando, filho. Ele tá olhando a bola e quer fazer gol. E foi assim, uma emoção. Depois, eu chegando lá na vila, eu contei para todo mundo, né? Fui no jogo do Atlético. Com 5 anos de idade, fui no jogo do Atlético. Aí eu falei: arrebentamos o outro time. Ah, é o de Sete Lagoas. Como é que chamava o time, gente? Veracruz, não, era outro nome. Um time famoso, até excursionou na Europa. Mas foi um entusiasmo. Eu vi o goleiro, era o Fábio. Fábio jogou na seleção brasileira, no São Paulo,
jogou no Cruzeiro também, ele era um goleiro espetacular. Então eu já ia mirando os goleiros do Atlético, né? Era fã dos goleiros do Atlético. Então começou tudo assim, essa paixão. Nós reunimos na vila, eu tinha muitos primos que jogavam muito bem, e meus primos, eles nós animamos, tinha vários times na vila, time de criança, nós fazíamos o time e cada um comprava uma camisa do time e tinha um campeonato da vila, e o nosso time era com a camisa do Atlético, e o CAN do nosso time não era Clube Atlético Mineiro, era Clube Atlético Mirim. Aí nós jogamos a final contra o Botafogo da Vila Oeste e nós vencemos, eu no gol. Você no gol já? Eu no gol já. Desde essa época? Desde essa época lá na vila, criança, muito criança ainda, e goleiro do Clube Atlético Mirim. O senhor falou de que seu pai era policial, né? Era militar. E a gente traz do passado que o militar era muito mais rígido, né? Hoje ainda é. Mas era muito mais, principalmente com estudos. O senhor conciliava os estudos, ele pegava no seu pé sobre os estudos, ele deixava você à vontade. Como que era essa educação em relação aos estudos? Meu pai nem tanto. Agora minha mãe, 5 irmãos, minha mãe, eu quero todos na universidade. Meu pai não era militar, ele era civil. Ele era da Guarda Civil, que foi extinta no governo militar. Meu pai, como guarda civil, foi guarda de Juscelino Kubitschek. E então era resenha o tempo todo, ele falando sobre o Dr. Juscelino e tal. E meu pai é um homem muito querido, não é? As pessoas todas. Ontem eu estava... Camisa 10 não é qualquer um, né? Pois é. Eu estava em Itabirito ontem, e o ex-prefeito de Itabirito chegou para conversar comigo. Falou assim, eu fui amigo do seu pai, meu pai já faleceu. Então o doutor Geraldo foi prefeito de Itabirito, veio falar do meu pai. Eu fiquei muito emocionado, orgulho, sabe? Né? Porque ele era o chefe de segurança do Banco Bozano Simonsen. Meu pai foi tão bom no banco, ele estava contando para a gente ontem em Itabirito. Nossa, a gente ganhava muito cliente no Bozano por causa do seu pai. Não é? Ele recebia as pessoas com carinho, com um sorriso. E meu pai, então, quando ia aposentar do banco, porque ele aposentou da polícia e depois foi trabalhar, não parou de trabalhar. Quando ele ia aposentar do banco, o Simonsen, dono do banco, mandou uma passagem aérea para ele ir no Rio de Janeiro para receber uma homenagem. Eu falei, pai, você nunca voou, pai? Você vai lá, você voa. Então, meu pai era um homem sério demais. Eu falo com as pessoas que eu tenho medo de dinheiro. Porque a gente chegava em casa e meu pai esvazia os bolsos. Põe o que vocês estão trazendo da rua aqui em cima, para eu saber o que é. Então eu tenho dinheiro assim, eu já fico até preocupado. Então, uma coisa assim impressionante foi minha mãe. Nós tivemos que mudar porque meu pai trabalhava no Palácio da Liberdade e minha mãe também era chefe do protocolo da Secretaria de Estado de Viação e Obras Públicas. E então resolveram mudar para o bairro São Pedro. Morávamos num barracão lá no fundo de uma propriedade lá de uma pessoa. E foi assim, impressionante, porque minha mãe me colocou para estudar no grupo escolar João Pessoa. Então eu estudava nesse grupo. Mas ela ficou muito preocupada. Eu falei, vocês vão ter que ter uma boa base. Minha mãe, ela tinha o 3º ano primário, minha mãe. Veio do Rio Manso. E ela, não, vocês têm que ir para a faculdade, têm que ir para a faculdade. E minha mãe pega um dia e vai no colégio Dom Silvério. Pede para conversar com o diretor. E fala com o diretor, professor, eu queria colocar meus filhos aqui, o mais velho dos homens, quero colocar ele aqui, mas eu não tenho dinheiro, então queria propor para o senhor, eu lavo as roupas todas dos irmãos maristas e aí só deixa ele estudar aqui. Você era o mais velho? Dos homens. Eu tenho uma irmã mais velha que fez letras. A Ângela, que é a mais nova do que eu, fez letras. O Valdemir, que é o mais novo dos homens, um dos mais novos, ele é psicólogo. Então, minha mãe fez isso. Uma mulher praticamente letrada. Aí o homem deu uma bolsa para mim.
E eu estudei 7 anos no Colégio Dom Silvério. Fui para a seleção do colégio. E um belo dia eu estava sentado no campo, atrás do campo, numa grade. E veio um colega meu e me empurrou. Eu tinha uma Coca-Cola na mão e um sanduíche na outra. E eu caio no ferro que tinha atrás do gol. E eu bato a minha clavícula naquele ferro. E quebra a minha clavícula. E naquele tempo, você tinha que colocar um pullover de gesso. Eu sofri demais. E aí quando eu voltei... Isso com quantos anos? Que eu tinha 9 anos de idade. Tinha 9 anos. Botava aquele gesso, né? Lá no pronto-socorro. Doeu demais. Aí tirou o gesso. Consolidou direitinho. Só que não tinha fisioterapia naquele tempo, né? E eu não conseguia movimento para jogar no gol e tal. E aí fui jogar na zaga. Alto, né? Fui jogar na zaga. Logo eles falaram assim, não vai dar na zaga. Por quê? A bola passava por mim, eu punha a mão na bola. Já era automático. Já era automático, né? O meu reflexo era esse. E aí meus primos lá na vila, João, volta pro gol, João, volta pro gol. E na marra eu voltei pro gol. Aí começaram a falar que eu estava muito bem e tal. E aí tem que fazer um teste no Atlético. E Irineu Fernandes, que era um roupeiro do Atlético, e ele fazia um trabalho também de reconhecer as crianças. E ele foi lá na vila e falou com meu pai, nossa, leva ele para treinar. E aí eu fui treinar no Atlético, passei no teste, um teste de 1 mês. Acho que o treinador estava assim, desconfiado de mim. Mas graças a Deus que ele teve paciência comigo, né? E isso com quantos anos você chega no Atlético? 15 anos. Então, o Atlético foi muito bom para mim. Primeiro porque não deixou eu jogar na base. Mas eu treinava muito. Eu me preparei muito. E teve um episódio que assim, naquela época eu achava que tinha me atrapalhado. O Heleno, que jogou comigo, né, desde a base do Atlético, ele é um cara muito inteligente. Jogando, ele fez educação física, fez outros cursos e tal. E aí a gente, com 16 anos, ele vira para mim no treino e fala assim, João, nós vamos ter que alistar. Aí eu falei, alistar em quê? No Exército. Com essa idade a gente tem que alistar, nós temos que ir lá, é na rua, sei lá que rua. Eu falei, então vamos lá, é obrigatório. O governo é militar, nós temos que ir lá. Aí tá, fomos. Alistei. Aí um dia ele me avisou, a semana que vem nós vamos ter que apresentar no Exército. É o último dia. E nós vamos no último dia, porque vai ter um negócio chamado excesso de contingente. E aí o Exército não vai pegar a gente, porque vai ter... As vagas já vão estar todas tudo, tomadas já. Tudo resolvido. Aí no dia aprazado, fomos nós lá para o 12º Regimento de Infantaria, naquela altura, no Prado ali. Eram 2 batalhões, 12º Batalhão e o 55, que depois foi para Montes Claros. Nós chegamos naquele dia lá, tinha um pátio assim lotado de meninos, sabe? Se apresentando no último dia. Aí entra um tenente, outro dia encontrei com ele na Feira dos Produtores, esse tenente Silva, ele entra no pátio e entra gritando, os últimos serão os primeiros, vocês acharam que iam enganar o Exército Brasileiro, todos vão pegar. Aí eu olhei para o Heleno, né? Furado. Olhei para o Heleno, o estrategista, o tático Heleno, né? Falei, e aí, velho? Ele falou assim, não sei, vamos ver, né? Deu ruim. Quem sabe lá, mandaram a gente entrar num galpão grande assim, quem sabe lá eles vão liberar a gente. Aí chegamos lá dentro, flexão, paga 30 aí. Aí eu querendo mostrar serviço, né? 1, 2, 3. O Heleno fazendo flexão do meu lado. Aí de repente o Heleno dá um grito. Ai! Aí veio um coronel médico com a gandola branca. O que foi, menino? É que eu fraturei esse braço. Tem um tempo. 1 ano, né? Tem um tempo. E o medo que o Exército tem de gente machucada entrar no Exército vai ficar 1 ano no hospital, né? Aí ele pegou um papel e... O seu Heleno de Abreu Oliveira está dispensado do serviço militar por falta de condição física. Gente, eu olhei o cara falando isso pro Heleno, fiquei pensando, Heleno e Cerezo, Paulo Isidoro, correndo
Os doidos, assim, os caras tinham uma condição física. Eu olhei pro coronel, pensei, sabe nada. Aí Heleno levantou. 1 ano depois que eu fui ver o Heleno. Eu fiquei 1 ano no exército. Você ficou. Peguei o exército. E aí, quer dizer, o treinador tinha me chamado e falado assim, João, você agora é o titular. Tem uns diretores querendo te escalar aí, mas comigo não escala não. Mas agora você é o goleiro titular. Demorei 1 ano para voltar no Atlético. Quando eu voltei, eu estava até mal pegando a bola, porque a gente tinha feito, né? Eu era atirador de morteiro no exército. Atirava bem com o FAL também, o fuzil leve, né? E fizemos marcha de 56 quilômetros, 24 quilômetros, campo de concentração, fuga e evasão do campo de concentração. Eles me arrebentaram, sabe? Me arrebentaram. Mas eu falo assim que foi bom demais para minha vida, sabe? A disciplina, né? Tudo aquilo que aconteceu me ajudou muito. E outra coisa, tem uma pressão muito grande na criança, sabe? Eu estava na Assembleia Legislativa, no mandato, e nós trouxemos o reitor da Universidade Federal do Porto. Eu investi muito em jogos escolares, né? Porque 90% das crianças, dos jovens, estão nas escolas. Sim. Então, você tem que investir na escola. Nós fortalecemos muitos jogos escolares de Minas Gerais. Quando nós entramos, eram 58 municípios, agora já são 853 municípios nos jogos escolares de Minas Gerais. Caramba. Tem o presidente da FEENG, é um cara sensacional. O Geng, né? O Everson Sicarini, meu irmão, ele investiu tudo nos jogos escolares. Então, eu lembro o reitor, doutor Garganta, ele falou que ele tinha uma preocupação com o futebol brasileiro, porque ele ama o Brasil e tal, e ele acha que o treinador brasileiro tem muita pressa. Ele não tem paciência com os jovens. O menino como é que fala? É uma pérola? Não. O menino é bom demais. Aí já vende para o exterior. Isso foi que ano? Sem paciência. Isso foi 2019, 2020, que ele veio na Assembleia. Recente. Eu posso conseguir até a palestra que ele recente, deu então. Para nós. E aí eu comecei a entender, né? Meu filho jogando em Portugal e o doutor Garganta, o que ele falou. Então ele falou, por exemplo, né? Todo mundo acha que vai ser um Pelé. Os treinadores querem que o cara com 16 anos já estourou, tudo, já sabe tudo. Né? Um Neymar, um Messi, um Maradona. É aquilo que a gente fala, né? Tipo, hoje a formação, a gente bate muito nisso, né? Ela não está preocupada em desenvolver e formar. Ela quer trocar. Eu tenho um melhor, vai embora o outro, chega o melhor. Ou seja, onde está o papel da formação, né? Isso que o lapidar, né? É o lapidar, é o desenvolvimento desse atleta, né? Paciência é fundamental. O atleta teve paciência comigo. Imagina, eu pensei ter me mandado embora. Primeiro, eu não tinha todos os fundamentos, então treinei muito para ter os fundamentos. E depois vou para o exército e volto mal demais, né, nos fundamentos. E aí você contou a história lá da sua mãe e tudo. E os estudos você continuou ou você só foi jogar futebol? Não, continuei. Como é que foi isso? E casei com uma atleta. As mulheres já mandam, né? Mas eu casei com a capitã da Seleção Brasileira de Voleibol, Eliana Aleixo. Nós estamos casados há 47 anos, né? E eu já tinha o 2º grau, né? E ela falou, não, você tem que cumprir seu sonho. Meu sonho era história e geografia. Desde criança. Eu gostava demais do professor de história do Colégio Dom Silvério, professor Cláudio, inesquecível. E eu falei assim, eu vou ser historiador, eu vou contar história, eu vou escrever história. E então formei em história já depois de parar de jogar. Eu lembro quando meu filho jogava no Grêmio, na base, né? E ele, pai, não está dando mais para... Ele estava fazendo economia. Olha a visão, né? A mãe dele... cabeça de dinheiro. E o filho dela, o que ele ia fazer? Economia. Não puxou o pai, vai fazer economia. Eu lembro ele jogava no Benfica, jogou uns 4 anos, né? Aí um dia ele me liga, pai,
tô saindo do Benfica. Você tá de brincadeira? O melhor treinador para ir Jorge Jesus e tudo. Você vai para onde, meu filho? Eu vou para Turquia. O que você está fazendo na Turquia, meu filho? Você está no Benfica. Aí ele falou assim, é porque aqui em Portugal é 48% de imposto de renda, pai. Na Espanha é mais, é 48%. Aí eu falei, tá bom, e a Turquia? Não tem imposto. Eu falei, então vai. França é 51, aí 50. Você vai vendo lá. Países socialistas, gente. É um negócio assim, impressionante, né? Então... O Elton Leite está onde hoje? Ele está no Vila de Goiás. Está no Vila? Está no Vila. Eles estão em primeiro lugar na Série B. Mas o último jogo... Foi contra o Botafogo. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Um lançamento nas costas da zaga, ele saiu do gol e o atacante, Arthur, atacante do Botafogo, estava corpo a corpo com o zagueiro do lado direito e tinha um zagueiro do lado esquerdo. E o zagueiro veio e esse Arthur começou a pressionar o zagueiro também, foi empurrando e o Elton saindo do gol, jogou, o Elton cabeceou a bola e o rosto do William Formiga. O Elton quebrou o nariz, o William Formiga também. Ele não joga agora porque é negócio de concussão cerebral, né? Ele não joga, ele teve que sair. Fez uma limpeza. Fez uma limpeza ontem no nariz. Eu lembro um jogo do Atlético contra não sei quem, eu tomei uma joelhada aqui, sabe? E eu estava noivo da Eliana. O doutor Adelmar Cadá era o médico do Atlético para nariz. Eu tô rindo, né? Aí fui lá nele, né? Doutor Ney Lasmar, você vai lá no doutor Adelmar, eu gostava muito dele, muito querido. Aí cheguei com a Eliana lá, noivos. Chegamos lá e tal, ele olhou meu nariz, da joelhada, e falou assim, olha, afundou um pouquinho aqui também. Aí ele falou assim, é cirúrgico. Eu tenho que quebrar e refazer. Aí ele olhou para a Eliana e falou assim, o que você acha? Você casa com ele assim mesmo? Ela... Eu caso. Mas você acompanha o futebol de hoje? Só antes, e naquela época, se fosse operar, tinha que cortar pela frente, né? Hoje em dia se opera por trás e tudo mais. E você falou do Elton. Eu tive o prazer de, quando estava como diretor de futebol do Botafogo, levar o Elton pro Botafogo. O Elton trabalhou com a gente lá durante 1 ou 2 anos lá e tudo. Outro dia a gente até fez uma vídeo com ele, né? Foi muito legal. Tive a oportunidade de... Ele gosta muito de você. De rever, de falar com ele. É difícil, né? Gostar de diretor, né? Ainda ele mais gosta muito de você. Aí, pra tu ver, tu fica falando mal de mim aí, tá vendo? Aí, ó. Na frente das câmeras é isso, mas por trás o João falou assim, ó, meu filho não gosta de você, não sei porquê. O El tem mania. Acho que o cara de Portugal ele tem mania de falar assim, ele é um absurdo. Jorge Jesus é um absurdo, pai. Isso é um absurdo. O senhor acompanha o futebol hoje ou só acompanha o seu filho? Eu amo futebol. O senhor acompanha? Eu acompanho mais o Elton, né? Sim. Para além disso, entra a minha fé nisso, porque todo jogo do Elton eu tô em jejum. Nossa, o problema é quando joga 9 horas da noite, né? Porque eu começo no dia anterior e só entrego o meu jejum. São 24 horas? Quando acaba o jogo. Quando acaba o jogo. Quando acaba o jogo, eu entrego. Esse último agora, eu falei, Deus, o que aconteceu? Deus. Vejo meu filho todo ensanguentado. E como que o senhor vê o futebol de hoje? Igual o senhor falou de formação, desde a base até o profissional. Eu fui muito influenciado pela fala do Júlio Garganta. O Heleno é um pensador. O Heleno é um pensador do futebol. Nós estamos juntos o tempo todo. Ontem a gente estava em Viçosa. E sabe o que acontece comigo? Eu fui falar no jantar da Donep. Sabe o que acontece comigo? Veio um monte de pai falar comigo, querendo indicar, você indicar João e tal. Se for goleiro, João, aceita, porque não tem. É mesmo? Não tem goleiro. Pois é, mas eu já falo. Ontem o pai e a mãe veio. Lembro o nome da mãe, Alzira. Nosso neto e tal, não sei o quê. Aí eu, altura. 1,80 m. Então vocês vão levar um recado meu para ele. O crescimento se dá entre 8 da noite à meia-noite. Então, minha mãe falava que eu empoleirava com as galinhas. Eu sou alto pra minha geração. Sim. E meu filho também seguiu. Não tinha galinha no apartamento nosso, mas ele dormia cedo. E hoje, o que acontece?
A maioria dos goleiros em formação estão com celular e vão dormir 10 da manhã. Eu dormi 10 e acordei 10 da manhã. Não cresceu. O crescimento dos ossos dá de 8 à meia-noite. Então, a primeira coisa que eu falei com eles ontem, manda ele dormir. Manda ele dormir. E o Sérgio Coelho um dia me deu um... Ele mandou para mim assim como que ele poderia ajudar, né? O nome, quem é que indicou e tal. Aí eu mandei para eles para mandar para o Sérgio Coelho para passar para alguém, né, do Atlético, porque eu fiquei assim com um pouco de dificuldade. Um dia ligaram para mim, eu estava na Assembleia ainda, e acaba sendo uma referência, né? Você tem que ajudar, vai estar lá. Eu não posso influenciar nisso. O que eu posso falar, assim, dê atenção para ele, né? Dê atenção para o menino. Aí eu liguei para o Atlético, não lembro quem atendeu. Aí falei, me fizeram um pedido aqui de um menino que vai fazer um teste aí, já está marcado o teste. E pediram para que eu falasse aí no Atlético para dar uma atenção. Aí falei assim, e qual que é a idade dele? Aí eu falei, qual que é a idade do menino, né? Pediu, alguém tá perto de mim, ligou, 14 anos, tá velho. Aí eu falei, meu Deus do céu, o Paulo Isidoro, Sidney, Luiz, o Paulo Isidoro aparece no Campo Velho do Atlético com 19 anos. O Júnior, lateral esquerdo do Flamengo, também chega no Flamengo com 18 anos, 17, 18 anos. Paulo Isidoro, 19 anos, foi na Copa do Mundo, foi campeão brasileiro. Gente, aí o cara, eu fiquei assim, fiquei anestesiado. Falei, mas peraí, 14 anos, tá velho, não é? Então, eu fico vendo isso. Primeiro, a falta de paciência. Mas isso é nacional, tá? Eu imagino. O Brasil inteiro tá assim. Então, o que eu vejo hoje? A primeira coisa, não tem paciência. Está em formação. Você falou, né? Ele está em formação. Eu estava em formação. Ainda faltava o exército na minha vida, que foi importante. Então, isso, para mim, é fundamental. Tem que ter paciência. Eu não me esqueço, nós fomos fazer a inauguração do estádio em Jequitinhonha. E o nosso treinador chamava Crispim. E eu no banco de reserva. O goleiro chamava Robertinho. E aí, segundo tempo, a gente estava ganhando de 4-0. Crispim me chama, entra lá. Eu já fui correndo para entrar. Era um escanteio. Aí ele, volta, senta aqui, você não vai entrar mais não. Eu falei, por quê? É um escanteio, o goleiro vai entrar no escanteio. Então você vai sendo formado, aprendendo as coisas, não é? Quer dizer, eu não podia estar no time principal já, eu entrando para substituição num escanteio, que é uma bola difícil para o goleiro, né? Uma bola parada. Então, primeira coisa é isso. A outra coisa é o seguinte, você vai formando, sei lá, o sub não sei quanto e tal. Eu vi outro dia o Atlético jogando, gostei demais. Mas o que acontece? O Veneno já está a maior pressão pro Veneno ir embora. Gente, eu estreiei no time do Atlético que tinha 9 jogadores da base. 1977, Campeonato Brasileiro, Santos e Atlético no Mineirão. O time do Santos era um time monstro, com o Juari, com o João Paulo, com o Nilton Batata, Ailton Lira, não é? Quer dizer, o Ailton Lira ia bater falta. Não era fácil. E eu fui escalado. 9 da base. Da base. E quem que era o time? João Leite, Alves, Márcio, Vantuir e Valdemir. Mas jogava Danival também. Danival da base. Meio campo, Cerezo, Marcelo Oliveira, Paulo Isidoro. Ataque, Serginho, esse foi contratado. Reinaldo e Ziza, esse também foi contratado. Gente, e o banco, maioria jogadores da base. Cadê a paciência, não é? Sabe como é que a gente treinava? Barbatana era da base, o treinador. Toda semana a gente treinava com o time profissional. Eu lembro, nós jogamos contra o Valério, em Itabira, ganhamos de 2-0, e eu joguei. Até chegar no Exército, né? Então, eu joguei alguns jogos. Joguei contra o América. O Éder era jogador do América, no Independência, juvenil do Atlético e juvenil do América. Bateu falta, defendi e tal. Aí eu chego e fui para o treino, contra o time profissional. Aí o Tele, que ia determinar o treino, não determinou, veio no gol que eu estava e falou comigo,
João Leite, como é que foi sua atuação em Itabira? Aí eu tremi, né? Eu falei, fomos bem, né? Foi 2-0 para nós, não, eu quero saber você. O que você sentiu? Nossa, na outra semana tinha um jogo em Vitória. Eu tô treinando de manhã, aí chega o supervisor, João Leite, vai na sua casa, pega a sua mala, porque você vai viajar com o time para Vitória. Cheguei em casa, grandão, né? Minha irmã, tem um mexido aí e tal, não sei o quê. Falei, eu vou almoçar no avião. Naquele tempo que tinha almoço no avião, né? Eu vou almoçar no avião, eu estou convocado para o jogo em Vitória. Aí eu peguei o ônibus Dom Cabral Pampulha, ia para o aeroporto da Pampulha. Cheguei no aeroporto da Pampulha, vi o supervisor, tá cancelado o jogo lá, muita chuva e tal. Aí peguei o outro ônibus Dom Cabral. Tem um mexido, cadê o mexido? Falei com a minha irmã, cadê o mexido? Então, olha a paciência. Um dia a gente estava treinando e o Atlético vende o Zé Maria Pena para a Portuguesa de Desportos. Aí nós estamos no treino, assim, de repente, entra o supervisor. Fala com o treinador Crispim, o Getúlio vai sair. O Getúlio vai sair por quê? O Tele está chamando ele joga hoje à noite Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Mineirão. 2-1 para o Atlético. Tirou ele do treino de manhã e colocou ele para jogar. Então, por que não fica mais tempo, não é? Esse jogo do Verengo Sofara do Sub-17 agora, que perdeu a final para o Atlético Paranaense? Esse jogo eu vi outro jogo também. Eu vi outro porque tem jogo uns também. 3, 4 ali. E, João, nessa tua trajetória, nessa tua história no Atlético, né, na sua carreira, vem aquela história da blusa, né, da frase, inclusive, que você relançou agora, né, através de uma parceria lá com o pessoal do Ronaldo lá na estação, né? Esporte, né? Conta um pouquinho dessa história, que essa história é bem bacana, e um pouquinho de como você, como é que se diz, aceitou Jesus, como é que Jesus entra na sua vida, como é que isso foi? E o nome do livro tem a ver com isso? Tudo. Minha vida tem tudo a ver com Jesus. Eu fui da base do Atlético muitos anos. E naquele tempo minhas irmãs converteram. E elas ficavam falando comigo de Jesus. Usavam a Bíblia, né? Sem Jesus ninguém pode nada. João capítulo 15 na Bíblia. E elas me pressionavam o tempo todo para eu entregar a vida para Jesus. Mas eu tinha outra cabeça. Minha cabeça era passar para o time profissional do Atlético. Muitos colegas, né, já estavam na seleção brasileira e eu queria aquilo. Mas nada dava certo na minha vida, sabe? Eu não tinha oportunidade. Eu era o 4º goleiro reserva do Atlético. Jogava o Ortiz, aí tinha o Careca, o Zolini e tinha o Ismael. Eram bons goleiros, sabe? Depois subiu o Sérgio, que a gente chama Sérgio Biônico. Goleiro sensacional, sensacional. Uma velocidade, um reflexo. E eu sem chance. Também não tinha nenhum time querendo emprestado, não. E um dia eu tive uma chance no jogo, Atlético Seleção da Bulgária. A gente estava ganhando de 3-0 e eu entrei, faltando 10 minutos, tomei 2 gols. Fui homenageado pela torcida, frangueiro. E não tinha carro, 4º goleiro. Voltei no ônibus da torcida para o centro da cidade e todo mundo no ônibus falando mal de mim. Que goleiro grande e ruim que eles colocaram, gente. O homem é mole demais. E você no ônibus escutando eu no ônibus escutando tudo. E o cara falando assim, se colocar esse goleiro de novo, eu vou dar pedrada nele. Nossa, eu escondi lá dentro do ônibus. O que me salvou que era um ilustre desconhecido, ninguém sabia quem que eu era. Quando eu cheguei em casa, minhas irmãs, João, nossa, o Cafunga falou peru, glu, 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 glu. Não sei quem também falou mal de você demais e tal. João, você precisa de Jesus, João. Mas não tinha jeito, meu coração era muito duro, sabe? Mas eu via minhas irmãs, como que elas eram, cheias de paz, sabe? Passávamos dificuldades financeiras lá em casa, né? Meu pai policial, ganhava pouco. Minha irmã vinha com a mão levantada e gritava, vamos orar porque Jesus proverá. Eu era incrédulo demais, falei, quero ver, né? O salário do meu pai assim, como é que vai dar? E dava, sabe? E um dia eu estava treinando com Getúlio. Eu falo sempre que na vida real a bola não vem retinha, não, já vem variando.
A bola veio para esse canto, eu vim e ela variou para lá. E eu fiz uma coisa que o goleiro não pode fazer nunca, né? Que é colocar a mão na bola sem o corpo estar atrás. Eu deveria ter saltado e espalmado aquela bola. Tentei segurá-la assim, pegou nesse dedo. Olhei para minha luva, meu dedo tinha sumido. Tirei a luva, o dedo estava apontando para lá. Fui para o departamento médico, doutor Ney Lasmar radiografou, era uma luxação completa. Ele reduziu, voltou meu dedo para o lugar, e eu chorava de molhar o doutor Ney Lasmar. Ele, João, pelo amor de Deus, João, você tem 21 anos de idade, daqui a um mês você está bom desse dedo, por que você está chorando? Eu estou chorando porque eu sou um pecador. Eu rejeitei Jesus na minha vida. E estou sofrendo muito sem ele. Naquele dia eu cheguei em casa e falei com minha irmã, me leva a uma igreja que eu quero entregar minha vida para Jesus. No outro dia elas me levaram na primeira igreja batista de Belo Horizonte, ali na Praça Raul Soares. A igreja estava lotada. Eu queria ficar sentado perto das minhas irmãs e não tinha lugar. Fiquei longe, tímido demais. E lá na frente o homem começou a cantar, tribulado o coração, em Cristo alívio encontrarás. Consolo, paz e seu perdão, sem dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor? Ó, vem já, e foi repetindo o refrão. Vem já, alma cansada, vem já. Falei, nossa, essa música é para mim. Aí o homem começou a falar lá na frente. Você está aqui nessa noite, pecador. Eu falei, nossa, o homem sabe que eu vim. Fechei os olhos e fiquei ouvindo o homem. Você esteve lá, eu estive. Mentiu, menti. E você continua aí? Eu falei, continuo. Olho fechado. Nossa, que vergonha. O homem sabia minha vida. Aí ele falou, você está aí ainda, pecador? Eu falei, tô. Quer entregar sua vida para Jesus? Eu falei, quero. Então repita uma oração comigo. Aí repeti uma oração com ele. E fiquei com vergonha. Resolvi abrir um dos olhos e olhar em volta. Eu com mãozão levantado, as pessoas devem estar tudo olhando para mim. Aí abri o olho e olhei em volta. Gente, o que tinha de mão levantada? Tinha pecador demais naquela noite, naquela igreja. Aí chamaram lá na frente para a gente receber uma oração e eu fui. Cheguei lá, peguei no paletó do homem, falei assim, me ensina a orar. Ele, o quê? Me ensina a orar. Eu falei, não, hoje não vou me ensinar a orar não, depois você vai voltar mais vezes, aí a gente ensina a orar. Não, mas eu tenho um pedido para Deus e eu não sei orar. Tá bom, então escreve nesse papel aqui seu endereço. E quarta-feira eu fui lá. Ele pegou e falou assim, Vila Oeste? Eu falei assim, é. Será que eu chego lá? Eu falei, claro que eu ia chegar lá. Aí na quarta-feira o homem chegou lá. Me ensinou a orar. Quando ele foi embora, eu ajoelhei no chão lá de casa. Era concreto, era pedra de brita saindo assim. Eu ia ajoelhar muitas vezes naquele lugar, ali no canto da minha casa. Mas a minha primeira oração, eu nunca mais vou esquecer eternamente. Eu falei com Deus, Deus, o senhor sabe como que eu quero ser jogador de futebol? Arruma um time para eu jogar. Aqui no Atlético não dá mais. A torcida quer me bater, quer jogar pedra em mim, Deus. Me ajuda. Arruma um time para eu jogar, para eu ser emprestado. Ajuda, Deus. Passaram 5 meses. Eu passei de quarto goleiro do Atlético a ser o primeiro. Quando eu comecei a jogar, eu sabia que eu fazia parte de um grande projeto de Deus para salvar muitas vidas. Meu quarto na concentração tinha reunião de atletas de Cristo. Ali, muitos que eu não imaginava que entrariam para ouvir uma palavra de Deus, entraram. Outro dia, ligou para mim que eu não acreditava que ia entrar no meu quarto. Estava cheio, mas esse aí não é possível que vai vir, né? E foi. E a primeira coisa que ele falou comigo foi assim, sabe aquela menina? Eu falei, a sua filha? É. Que eu não podia ter ela. Eu e minha esposa, sei. Ela é uma mulher, João, grande. E eu não esqueço. Então aconteceram muitas coisas. E aí eu imitei Alex Dias Ribeiro. Ele, piloto de Fórmula 1, corria com uma inscrição no carro dele, Cristo Salva. Era na Alemanha, era na Inglaterra, ele colocava na língua do país. Eu falei, é isso aí que eu vou fazer na minha camisa. Botei aqui, Cristo Salva. A CBF proibiu. Quando proibiu, a imprensa do Brasil inteiro veio em Belo Horizonte. Quantos jogos tu fez com essa inscrição? Ou foi um só? Foi poucos jogos do campeonato de 77. 77. Aí um árbitro viu a inscrição e colocou na súmula. E a CBF proibiu. E aí a imprensa toda veio, perguntando e tal. Eu falei assim, quando eles
pediram a entrevista, eu falei assim, pode entrevistar, não, nós queremos você com a camisa. Então, botei a camisa e aqui, Cristo salva, estava no meu armário, né? E aí um repórter da Globo no final, tinha essa entrevista, agora eles apagaram. Eu conseguia ver no YouTube, sabe? Agora parece que eles eu não consigo encontrar mais. Aí o repórter pergunta, proibiram Jesus na sua camisa. Como é que você vai fazer? Eu falei, olha, da minha camisa eles podem tirar Jesus, mas do meu coração não. Eu vou seguir Jesus para sempre. Aí passei a entregar a Bíblia dentro do campo. Foi por causa disso. Essa história de você começar a entregar a Bíblia foi porque tiraram a frase da sua camisa. Aí eu fui de Bíblia. Outro dia eu estava falando numa igreja em Formiga. Aí estava lá o Ivan, jogador do Cruzeiro. Em 1994, um Atlético Cruzeiro, eu dei uma Bíblia para ele. E ele foi na igreja, onde eu falei, e estava com a Bíblia de 1994 que eu dei para ele, com a minha dedicatória. E ela toda, que eu gosto de Bíblia, assim, toda estudada, né? Anotada, a pessoa vai anotando. Eu gosto muito disso. E aí, eu dei uma Bíblia para todos os jogadores da base do Atlético, todos tinham. Então, onde eu vou, no interior, que eu encontro com eles, né? Falei, como é que tá? Não, estou firme na igreja. João, nessa fala do senhor, o senhor acredita? A gente ouve muito de bastidor, né? A gente não tem nada oficial e é muito superficial. Que o Fábio, ex-goleiro do lado da Pampulha, ele deixou de ser convocado algumas vezes por causa de Cristo? Porque eles usam muito esse argumento, que ele sempre teve potencial para ser convocado, nunca foi, porque ele só fala de Cristo, tudo dele é Cristo. Você acha que tem isso a ver? Você já escutou sobre isso ou nunca escutou? Eu ouço muitas pessoas falarem, sabe? Mas é inacreditável uma coisa dessa, né? Eu lembro, por exemplo... Mas você já escutou então sobre isso? Escutei. Quando eu estava na seleção, no Mundialito, em 81, nós ficamos lá na passagem do ano, ficamos hospedados em Los Aromos, né? Que é a concentração do Peñarol. Aí, a gente estava lá à noite, passagem de ano, aí o Tele Santana, João Leite, você pode fazer uma oração e dar uma palavra para nós? Então, seleção brasileira. Né? Eu lembro quando faleceu o presidente Tancredo Neves, era um Atlético Cruzeiro no Mineirão. Aí, de repente, os dois times se unem assim no meio do campo e vem um cara com o microfone do nada, assim, o João Leite vai fazer uma oração, não é? Pelo presidente, pela família do presidente, por todos nós que estamos enlutados, né? Então, no centro do Mineirão, eu fiz essa oração, não é? Então, eu não sei, acho isso uma coisa difícil, sabe? O que eu sinto muitas vezes, eu brincava muito com meu pai, eu falava com meu pai assim, doutor Juscelino falhou, pai. Doutor Juscelino nunca falhou, meu filho. Eu sei, pai. Levou a capital para o centro do Brasil, né? Aproximou os estados com o poder e tudo, mas deixou todas as confederações no Rio de Janeiro, né? Deixou tudo lá no Rio de Janeiro, faz regulamento, julga jogador, julga time, pune, faz tudo, não é? E os times de lá é só sair na rua que já chega na CBF, já chega nos lugares. Isso é uma grande verdade. Aí meu pai falou assim, não era da alçada do doutor Juscelino, meu filho. Não, porque o João, assim, parece que realmente é essa pessoa leve, né? Sim, calma. sim. E ele está no meio de três assuntos, ele participa de três assuntos que geralmente as pessoas falam que não se discute. Política, futebol e religião. E ele faz de uma forma tão leve, tão assim, sadia, né? E diante disso eu já ia entrar num desses assuntos que é a política, né? Você falando futebol, como o Luiz falou, religião e agora política. E como é que entra a política? Tu tocou no assunto, né, bacana. 3 áreas tão polêmicas, né? E você sempre flutuando popular, muito né? bem, flutuando muito bem em todas elas. E a política na tua vida, como é que entra isso? Quem te leva? Como é que te busca? Como é que isso acontece? Só para acontece? ver se eu entendi, se vai ter isso na sua conversa. Até para as crianças, os pais saberem, né? O senhor é um dos que mais vestiram a camisa do Galo como goleiro, correto? 684 jogos. Só. Então, ou seja, Minas toda te conhece, continua. Interessante que eu fiz uma base assim cheia de percalços, né? Exército, um monte de coisa. Bom, Imagina se não tivesse passado por isso tudo, já mais de 1000, né? pois é.
o atleta teve paciência comigo. Eu sou muito grato, sabe? Foi assim um milagre eu continuar. Bom, o último ano da minha carreira, 1992, eu vou receber o Troféu Guará, melhor goleiro do ano, e estava lá Ziza Valadares. E veio conversar comigo. João, tem as eleições esse ano, e nós estamos querendo que você filie no nosso partido e seja candidato a vereador. Aí eu falei assim, Ziza, não quero mexer com política, não vou entrar não. Aí ele falou assim, pois é, mas você poderia filiar no partido e tal. Eu vou filiar no partido. O PSDB tinha os prefeitos de Belo Horizonte, o Pimenta da Veiga, que depois saiu e entrou Eduardo Azeredo. E eles fizeram uma coisa assim que eu apaixonei. Eu amo história, né, gente? Vocês imaginem, para mim, qual que é o símbolo de Belo Horizonte. Tem gente que fala que é a Serra do Curral. Eu amo a Serra do Curral. Tem gente que fala que é a Praça da Liberdade. Eu amo a Praça da Liberdade. Mas o ponto turístico histórico de Belo Horizonte é a estação ferroviária. É a Praça da Estação. Ali minha mãe chegou do interior. Meu pai chegou do interior. A maioria das famílias vieram do interior. Quem sabe um carioca pegou lá o Veracruz e veio de trem para a estação, né? Então era assim muito focado nisso. E na Praça da Liberdade tinha a Feira Hippie, e muito famosa e tal, mas estragavam toda a estrutura da praça, sabe? Ali minha mãe trabalhou na secretaria, meu pai no palácio, né? Tudo história. E aí eles tiraram de lá e colocaram na Afonso Pena. Aí eu falei, não, eu gostei do que vocês fizeram, eu quero filiar, mas eu não sou candidato, não. Aí cheguei em casa, contei para Eliana, você tem que ser candidato. Que isso, meu bem? Tem que ser. Você tem que ser candidato, porque você vai ajudar muitas pessoas. Eu falei, não quero. Aí fui para a igreja no domingo, chamei o pastor, fizeram uma proposta e tal. Você tem que ser candidato. Você tem que ser, você tem que aceitar. Pastor, mas eu não estou querendo, não. Obrigado. E fui embora. Aí, chego no treino do Atlético, você imagina, estava próximo da decisão da Conmebol, de 92. Aí vem Heleno, o tático, o estratégico, vem ele, sabe? Você vai candidatar, né? A primeira pessoa que eu contei foi para ele, né? O convite, né? Sim. Falei, não vou não. Me dá uma razão para você não candidatar. Me dá uma razão. Eu falei, na hora de política tem muita corrupção e tal. Aí ele falou assim, e futebol, João? Não, futebol não tem. João, futebol tem, João. Quantas vezes você viu o jogador fingir que está machucado, põe um chinelinho e não quer viajar 400 quilômetros? Eu falei, eu já vi muitas vezes. Mas quantas vezes você fez? Fiquei bravo com o Heleno. Eu nunca fiz isso não, Heleno. Pois é, você vai ver e não vai fazer. Quantas vezes você viu o jogador dopar? Infelizmente eu vi muitas vezes em Portugal. Eu não vi nenhuma vez aqui. Claro que, Sim. às vezes, olhava assim, será que esse cara está bem fisicamente mesmo ou quimicamente? Né? A correria, né? Eles contam uma piada em Portugal que é a seguinte. Fisicamente ou quimicamente, eu acho. Essa eu não conhecia. Como é que é? Quimicamente ou fisicamente? Essa eu não conhecia, Isso não. foi Chicão. Atlético na Libertadores, não sei se era contra o Olímpia ou contra o Cerro Portenho lá, né? Aí bola na área lá e tal, não sei o quê, e trombada na área, e eu orientando e não sei o quê, papapá, e tal. E aí deram um empurrão no Chicão, o Chicão desequilibrou, caiu e levantou. Aí o paraguaio, estás malo, hein? Fisicamente malo com o Chicão, sabe? Aí o Chicão, ô nego, e você tá bem quimicamente. Aí eu conto essa história lá de Portugal. Eu fui substituir um goleiro que estava suspenso por 2 anos por doping. Aí eles contavam lá, os brasileiros contavam que o cara jogou o jogo e quando terminou o jogo, ele estava sorteado para o antidoping da Federação Portuguesa. E aí o cara tinha tomado lá uma substância e nada fazia o homem fazer xixi. Cerveja, água, Coca-Cola, um monte de coisa, e ele tomando aquilo tudo e nada, ele não ia fazer xixi.
Lá pelas tantas, falou com o médico da Federação Portuguesa, deixa eu dar uma volta no estádio, porque eu tô meio tenso e tal, não sei o que. Claro, pode ir. Foi, tinha combinado com a mulher deu um saquinho de xixi para ele amarrou dentro do short, chegou lá, doutor, acho que agora eu tô... Toma um frasco aqui então, coloca lá, entra no banheiro aqui, coloca lá. Aí ele pegou e colocou o xixi da mulher dele. Naquela semana saiu o resultado do exame dele, positivo, grávido. Tomou 2 anos de suspensão. Então, aí o Heleno falou isso comigo. Ele falou assim, João, você vai entrar na política, vai ver coisa e não vai fazer. Aí ele me convenceu de novo, né? Muito estratégico, muito tático, né? E aí eu comecei e fui candidato a vereador em Belo Horizonte, né? E fui eleito o 5º mais votado. No primeiro ano? E aí o prefeito me chamou para ser o secretário de esporte de Belo Horizonte. Foi interessante que nessa altura me liga Paulo Maracajá. Procópio Cardoso tinha sido técnico do Bahia e falou até de mim, né? Aí falou, João, eu quero você no campeonato, me ligou, eu quero você no campeonato nacional, campeonato brasileiro. Aí eu falei, doutor Paulo, eu sou vereador em Belo Horizonte, doutor Paulo. Que vereador, o quê? Você sabe quanto que eu vou te pagar? Aí eu falei assim, ele falou assim, 4 anos você não vai receber de vereador que eu vou te pagar. Eu falei, doutor Paulo, eu não vou fazer isso não. Aí ele, não, mas o Procópio falou que você toparia. Eu gosto mais do Procópio, mas eu não vou abandonar, né? Prometi para tantas pessoas. Aí fui secretário de esportes. Eu fiz 12 projetos sociais. Um projeto era dos meninos que roubavam no centro de Belo Horizonte. Fizemos um time. O Heleno treinava esse time. Era muito engraçado. Um dia eu fui no treino dos meninos que roubavam. Aquele negócio, tudo descalço. Aí eu falei assim, puxa, nós temos que arrumar um tênis para esses meninos. Aí, Heleno, lá na Vila Oeste você começou de tênis, chuteira? Lá no Suzano não comecei, não. Deixa eles sentirem. Depois eles vão ganhar, mas agora não. Agora eles estão com o pé no chão mesmo. Bom, aí eu chego um dia para ver o treino. Adão, o menino que roubava no centro de Belo Horizonte, estava fora do treino. Eu cheguei, Adão, por que você está fora do treino? Aquele ladrão lá me expulsou. Era o Ângelo. O Ângelo estava pitando o treino, sabe? Falei, quem? Aquele ladrão lá que está com apito lá, me expulsou. Aí o Heleno, né, professor, né? Adão, quer dizer que não pode roubar? Um absurdo roubar da gente. Está roubando da gente. Aí o Heleno insistiu. Adão, quer dizer que não pode roubar, né? Aí ele olhou e falou assim, aqui não. Sai um idoso do banco, eu já dou um pulo nele e tomo o dinheiro dele todo. Olha... Aí as pessoas falam assim, você fica defendendo bandido, João? Eu falei assim, não, estou defendendo as pessoas de bem, os idosos. Eles passam o dia inteiro comigo e não estão na rua roubando ninguém. Pensando. Fizemos um time, projeto Dente de Leite. Ex-jogador dando treino para criança. 65 núcleos. Um negócio espetacular, sabe? Eu vou sempre no Luiz Florencio. Luiz Florencio foi jogador do Atlético, jogou no Nacional de Manaus. E ele era o que cuidava daquela... no Veracruz, na favela do Veracruz. Ele cuidava, tinha 200 crianças. Todo ano ele faz um churrasco para aqueles meninos que foram transformados. Todo ano eu vou no churrasco. Eu vou lá ver os meninos. Policial, militar, policial civil, que bacana. Guarda civil municipal. Os meninos vão com as crianças, com os filhos, com a esposa. Eu fico emocionado. Então foi esse programa que quando eu saí, ficou com muitos prefeitos, sabe? Mas por que que... projeto Dente de Leite parou porque entrou um prefeito com esse nome Leite, acabou com o programa. Fiz um programa Superar. Crianças com deficiência e tudo. Esse permanece até hoje, lá na Avenida Pedro II. Está lá ele, né? E fizemos escolinhas em todas as comunidades. Antes, as crianças saíam das vilas, das favelas, iam até o Campo Velho do Atlético para treinar. E o que nós detectamos, né? Eles passam pelo centro da cidade. Hoje tem 14 mil pessoas morando no centro de Belo Horizonte. Passavam e já eram cooptados para entregar droga, não sei o quê. Então, nós levamos para a comunidade deles. Foi muito legal isso, né? Foram 12 projetos. Tinha Procampim,
Nas vilas eu consegui 3 carretas com a Manisma. A Sudecap soldava as traves. Tem um subindo ali para a saída para Sete Lagoas, Brasília. A favela está lá, o campinho, a única coisa que sobrou, não foi invadida, é o campinho, está lá. Fiz 200 quadras de rua para vôlei, peteca. Fecha a rua, plana, e a Coca-Cola doava bola, doava peteca e tudo. Fizemos em 1994 a Olimpíada BH, capital do esporte, com desfile na Afonso Pena. Foi um espetáculo, muitos meninos do vôlei, né, da rua, foram treinar no Minas, no Olímpico e tal, foi muito legal. E aí voltei para eu queria ser candidato a estadual, voltei para a Câmara. E aí, o que estava acontecendo? Muita gente vinha do interior para saber mais sobre os nossos projetos. E eu pedia, né, uma assessoria, dá esse papel para ele. Não, nós queremos que você vá lá. Inesquecível, Vazante. Vocês já foram em Vazante? Nossa, é uma cidade espetacular, sabe? Para o esporte. Merece, sabe? Merece. Aí eles falaram, a gente quer que você vá lá para você apresentar os programas. Aí eu falei assim, eu sou o secretário de Belo Horizonte. O prefeito tem que autorizar. O secretário de esporte de Vazante desce correndo as escadas da secretaria, daí a pouco volta com papel com o prefeito autorizando. Mandaram um gol, aqueles gol antigo, e veio um cara sentado na frente, o motorista, e eu lá atrás, mais de 500 quilômetros. Chegou lá, eu não conseguia sair do carro. Puxaram o carro, aí eu caí no chão e saí. Nós tivemos lá agora, sabe? Espetáculo. A estrutura de esporte de Vazante é um negócio espetacular. A gente deve estar perto do fim, mas quando tem oportunidade eu pergunto, por que nos debates, independente de político, não se fala sobre esporte? Se fala educação, perfeito. Se fala sobre saúde, perfeito. Se fala sobre segurança, mas não se debate o esporte. Se você pegar na ponta, eu fui diretor de esporte de uma cidade perto de Juiz de Fora. E nós tínhamos o projeto Movimenta Piau, Terra da Banana. E todo dia tinha alguma atividade, todo dia, de segunda a sábado. Isso pagando muito pouco para os estagiários, aqueles que precisavam de hora-aula, para poder lá ministrar essas aulas. Ali a gente economizava com remédio no posto, economizava com remédio de depressão, economizava com educação, está tendo a disciplina, o respeito, o horário. Ou seja, se a gente focar um pouco mais no esporte, eu acho que a gente pode amenizar os custos da saúde, os custos da educação, os custos da segurança, igual esse exemplo dos meninos não estarem lá roubando, estarem participando. Por que se debate pouco o esporte no âmbito político? Porque não traz voto, como falam? Também, né? Tem várias questões e falta de conhecimento. Eu e Helena, nós debatemos isso a vida inteira, né? O esporte é uma educação não formal, espetacular, não é? Você tem que ter disciplina, você tem que treinar, você tem que ter saúde, você tem que dormir, né? Então o esporte vai treinando a pessoa para tudo isso. Agora, por exemplo, você pega coisas no Brasil, o Brasil tem um grande problema, mas tem uma grande solução, chama infraestrutura. Ontem eu viajei 3 cidades e neblina e acidente o tempo todo, caminhões com carga que não é carga de rodovia, é carga de ferrovia. Sim. Então, esse é um tabu hoje no Brasil, discutir ferrovia. Nós somos chamados do estado do trem, mas o trem está parado. E eu trabalho numa empresa ferroviária. Eu viajo o estado inteiro, eu viajo o Brasil inteiro. Eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Ferrovias Autorizadas. E agora uma pressão grande das ferrovias para eu ser candidato, e sou pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Para quê? Para defender a ferrovia, mas para defender o esporte também. Não é? Alguém que ficou 20 anos no esporte, alguém que a esposa é atleta olímpica de vôlei, que a filha é atleta olímpica de ginástica rítmica, que as netas estão todas competindo, né? O meu sonho é criar um sistema único do esporte. Tudo ligado, uma coisa com outra, da base até tudo. Não é? Eu quero esse debate. Eu falo assim nas minhas plataformas. Eu lembro quando eu fui secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esporte, sabe o que eu fiz?
iluminei 1.000 campos de futebol amador em Minas Gerais. Na região metropolitana foram 70. O governador à época, Aécio Neves, foi no campo do Cafezal para inaugurar. Sabe por que eles se interessaram tanto? Porque onde nós iluminamos, 75% menos ocorrência criminal. Onde a luz chega, Dados, né? Sim, sim. as trevas dissipam. E o que eu fiz? Nós perdemos muitos campos da base. O que é o campo da base? O campo da base é o campo da várzea. Não é? Eu saí do Alvorada da Vila Oeste, o Heleno saiu Sim. do Suzano, o Paulo Isidoro saiu do Ideal, da Sagrada Família, o Cerezo saiu do Ferroviário Esplanada, não é? Então, nós sabemos o que é a base. E essa base tem que ser valorizada e tem que ter uma conexão. Sim. Não é? É qual o Sistema Único de Saúde. Não é? E é muito importante para a saúde e o esporte. É fundamental. Então, esse é o meu sonho. Não é? Trabalhar essa questão, não é? Ver, poder dar atenção para a criança e colocar ela no campo, na quadra, não é? Colocar No nas tatame. corridas, em todos os lugares, né? Sim. Isso seria fundamental para o nosso país. Mas hoje, o que eles são? Eu não esqueço de uma entrevista que um traficante deu para a TV Alterosa. Aí tá, não sei o quê, escondido ele, né? Ah, você tá lá falou o nome da favela que ele estava e tal, não sei o quê. Como é que está seu negócio lá? Meu negócio está de vento em popa. Só tem um problema. Qual que é o problema? Meus aviãozinhos, eles entregam direitinho a droga. Mas quando rola uma bola na frente dele, joga a droga pro chão e sai correndo atrás da bola e já nasceu uma pelada ali e tudo. Então, nosso país dormiu. E para a gente recuperar isso, não é? Essa falta de ligação, né, da criança com o esporte. E, João, entrando nesse assunto, um assunto que a gente também fala muito, você vem a deputado federal. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Tomara que você seja eleito e que você leve a bandeira do esporte, não só do esporte, assim, a gente tem estudos, né? A Inglaterra, tem uns 10 anos atrás, ela diminuiu aulas como aprendizado do inglês, geografia e matemática e aumentou as horas de educação física. E no Brasil a gente tem aí uma diminuição, quase que um cancelamento, né? Não tem mais aula de educação física nas escolas, né? Então, assim, em cima disso, resumindo aqui o que a gente está falando, você sendo deputado federal e podendo fazer algum trabalho, né, ligado não somente o esporte como um fator social, né, da quadra, da iluminação e tudo, mas isso entrando na nossa educação mesmo, seja na escola pública, seja na escola privada, a importância, eles entenderam que a criança se desenvolve com o esporte, não é só a saúde, não é só a parte física, a economia futura de doenças e tudo, mas também ela desenvolve a mente dela, a oxigenação, o desenvolvimento, o que a gente fala muito hoje no futebol, tomada de decisão e tudo mais. Cognitivo, né? Então, o esporte traz isso, né? E aí a gente olha para trás, né? E a gente vê o quanto que a sua geração, né? Gerações futuras que vieram, vocês veem o campeões do mundo como Jorginho, Bebeto, até o próprio Romário, antes, né? Zico, Sócrates, eu não sei, até o Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Cafu e tudo mais. Eu estou trazendo futebol, né? Porque o quanto que essas pessoas se formaram nas escolas, se desenvolveram também. E você vê uma geração hoje que só joga. Eu acho que, né, não tem esse lado da educação física desenvolvendo junto com o estudo, né? Então, se você puder levar isso, tomara que você seja eleito, puder levar isso, essa integração realmente, né, do estudo com o esporte, a gente agradece demais. Irmão, essa é a minha vida, sabe? Eu às vezes fico pegando algumas coisas. Gustavo Borges, eu gosto demais dele, né? Gustavo Borges, outro dia deu uma entrevista
E o repórter falou com ele assim: Gustavo Borges, você, quando vence nas competições, se enrola na bandeira do Brasil, mas você nem mora no Brasil. Aí ele respondeu para o repórter: meu sonho é morar no Brasil, mas aqui no Brasil eu não posso treinar. Como é que você não pode treinar? Você pode treinar. Pois é, mas eu quero treinar e estudar. Nos Estados Unidos eu posso treinar e estudar. Eu estou vendo avanços nisso, sabe? Eu vejo, por exemplo, minhas 3 netas que estudam no Colégio Batista. Elas são liberadas para o treino. Elas são liberadas para o treino. Minha neta, de 9 anos, é campeã brasileira em Natal, ontem. Ela competiu ontem. Mas o Colégio Batista libera ela para treinar. Libera a Letícia, de 11, libera a Marina, de 5 anos, porque todas estão seguindo a mãe, que foi atleta olímpica de ginástica rítmica, né? Ela estudou, ela fez relações internacionais, minha filha. Então você coloca um ponto assim que é fundamental para o brasileiro. Não é? O que é que nós estamos vendo no nosso país hoje? Não é? Nós perdemos todos os espaços. Nós estamos perdendo o jogo. Estamos perdendo o jogo para facções, para essas coisas todas, não é? Então, é um grito mesmo. Né? A minha intenção é essa, não é? É fundamental a infraestrutura brasileira, mas o esporte, ele tem que ser tratado assim, com... Vamos pegar uma coisa aqui. Dá uma olhada no investimento da cultura. Sim. Dá uma olhada. Sim. Eu sou autor da legislação sobre financiamento do esporte. O município que investe no esporte recebe mais ICMS, recebe mais dinheiro. Né? Uberlândia é campeão no recebimento de infraestrutura. É uma cidade muito rica, não é? Mas nós estamos falando de 853 municípios. Sim. Muitos pequenos municípios hoje aprenderam já a receber mais ICMS porque investe no esporte. Você imagina um estado com 853 municípios que estão hoje nos Jogos Escolares de Minas Gerais. Mas falta muita coisa. Eu fui candidato a prefeito certa vez. Sabe o que eu queria fazer, Sidney e Luiz? Sabe o que eu queria fazer? Vila Olímpica na Vila. Vocês conhecem a Barra de Santa Lúcia? Não, conhece lá. Não. Conhece não? É uma saída ali pro bairro São Bento, sabe? Tem ali pizzarela, tem vários restaurantes ali. E o Batista, que foi jogador do Atlético, é pastor lá, sabe? E lá tem 2 campos de futebol, terrão, 2 campos. Tem uma quadra, tem um posto de saúde, tem uma escola. Meu sonho era esse, sabe? Ali ia ser o piloto, né? Os campos de futebol, as quadras. Aqueles meninos iam passar pelo posto médico lá, iam ser analisados. Eles vão estar na escola, o professor de educação física poderia ajudar lá no campo, não é? O Brasil tinha que ter Vila Olímpica na vila, em todos os lugares. Não tem que tirar a criança de onde ela mora, onde ela vive, para levar para outro lugar. Então, eu sou entusiasmado com isso. Meu amigo, o tempo acabou, passa rápido. Te agradeço demais o teu tempo, ter vindo aqui, diante do que eu já te conhecia, mas conhecendo um pouco mais hoje. E tomara que você seja eleito, de verdade, de coração. Eu acho que a política, eu acho que a história que você contou lá com o estrategista, né, é sensacional. Eu acho que a política afasta muita gente do bem, justamente por causa disso, que a gente acha que não tem que entrar, porque... né? E você está indo encontro a isso, né? Então tomara que você seja eleito de coração. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui. E só tenho que te agradecer pelo carinho. O livro tá aí. O pessoal quiser ver, diretor, por favor, bota aí de novo aí na tela. João Leite, goleiro de Deus em preto e branco. Ah, moleque. Meu zagueirão tá marcando firme hoje. Porque é a história dele, né? Não é uma biografia, desculpa, mas Sim. retrata o João, né? João, obrigado, querido. Eu que agradeço, viu? Essa é minha vida, sabe? Assim, entusiasmado. E queria fazer um pedido, né? 2. Vocês me darem ideias, né? Me ajudar, porque vocês estão com a mão na massa, né? Vamos conversar. Contato com criança, com os pais, né? Sim. Outro dia eu estava vendo um jogo de criança, fui lá assistir e tal, tô vendo, aí de repente eu fui saindo. João, você não ia ver, João, tal? Não, vou embora.
tinha um pai falando umas coisas pro treinador e pro... O Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo tal, fala assim, né? Você levar uma criança, desonrar uma criança, é crime. Sim. Não é a polícia. Qualquer cidadão dá voz de prisão contra essa pessoa. Não é? Então, tem muito serviço aí para frente, né? E a gente tem que trabalhar muito disso. Muito, muito, muito. Pode Muito contar. obrigado, viu, gente? Obrigado Muito você. Luiz. Meu zagueirão, mais uma vez, obrigado aí por tudo. viu? Mais uma aula. Pessoal, se você gostou, curtiu, pega o link, manda pra família, manda pros amigos. E lembrando que nós estamos em 2026. Se você quiser ter um ano abençoado, por favor, se inscreva no nosso canal. Se você não se inscrever e não tiver um ano abençoado, não culpe a Licença Esportes, né? Porque é muito simples, é só... Ainda mais depois de uma aula dessa hoje aqui, mais do que nunca, se inscreva no nosso canal. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.